Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez nos reunimos em nome de Jesus para juntos louvarmos ao Senhor, celebrando esse mês de tamanha importância, mês em que celebramos a presença do Emmanuel junto ao seu povo. Deus é conosco. Ele traz um novo tempo para os seus filhos, tempo de luz e de vida, de esperança e realização. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, se faz carne, habita no meio do seu povo, traz para o seu povo uma viva e extraordinária esperança. É por isso que nós o adoramos, celebramos, porque ele não é um Deus distante, longe, fora do nosso alcance, mas é um Deus que caminha com o seu povo. A ele, somente a ele, toda a glória. Vamos estar orando, consagrando esse tempo ao Senhor, nossas vidas no seu altar, louvando ao seu nome, que é maravilhoso, que em tudo nos tem abençoado. Ele que, segundo a graça, tem nos proporcionado luz e paz para aqueles que nele confiam, descansam e têm no Senhor a força de uma fé inabalável, mesmo diante de tempos difíceis, mesmo diante de tempos em que os nossos corações andam tanto quanto ansiosos, angustiados. A promessa do Senhor é que Ele estaria sempre conosco. Vamos orar. Obrigado ao Pai por tempo tão precioso. Obrigado, Senhor, pela vida que nos é concedida em Cristo. Ele é a luz e a esperança. Ele é a paz aos homens e a todos que creem. Ele é a esperança de uma nova vida, de um novo tempo que irrompe no meio do seu povo. O reino se manifesta e ele é um reino de vida, de luz, de graça, de misericórdia, de reconciliação e perdão. Sabemos, ó Deus, que em meio a tantas dificuldades, ó Deus, encontramos o teu amor e a tua fidelidade. Por isso nos prostramos ante a tua majestade, Senhor. Declaramos o nosso amor por ti. Declaramos, Senhor Deus, a nossa gratidão, a nossa adoração e o nosso louvor. Maravilhoso tu és, ó Pai, tu és o eterno, em tudo nos tem abençoado. Seja com teus filhos e filhas, ó Pai, seja com teu povo, a tua graça, o teu consolo, a tua presença, a tua proteção, Senhor, para que a presença do Emmanuel resplandeça de tal forma em nossas vidas, para que nós possamos perseverar, mesmo diante de tão grandes dificuldades. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada vida aqui, a nossa cidade, a nossa nação, a tua igreja, teus filhos e filhas. Vem sobre nós, ó Pai, a tua mão graciosa, poderosa, nos direcionando, nos fortalecendo, nos conduzindo na tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos estar, meus amados, fazendo leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Uma promessa de grande relevância para o seu povo. Deus se manifestaria através do seu Filho. E ele resplandeceria em luz e justiça. Luz, quando aqueles que outrora nas trevas seriam libertados. E justiça, quando os oprimidos, os encarcerados, os entristecidos, os amargurados vivenciariam a paz em toda a sua plenitude. Livro de Isaías, capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso de número 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda um guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Como é preciosa essa palavra, meus amados, que traz ao nosso coração a certeza de que eu e você agora somos participantes de um reino eterno. Nós somos chamados a viver não mais sob o jugo das trevas, da escuridão, da opressão. Nós somos chamados, nós somos sensibilizados, nós somos eleitos a viver o governo de Deus, o governo de paz, enfim, o governo do reino eterno, o governo que se firma em juízo e justiça. Um governo que reconcilia o povo, que nos traz o privilégio de estarmos na presença do nosso Deus, para o bendizer, para o glorificar, para nos rendermos aos seus pés e aos seus cuidados, sabendo que o cuidado dele é sobre nós, que a mão dele é sobre nós, que o favor de Deus é sobre nós, e a ele, somente a ele, toda a glória. Vamos estar agora então nesse instante, louvando ao Senhor com algumas canções, expressando a nossa gratidão pelo que o Senhor é e pelas grandes maravilhas com que ele tem nos abençoado. Nós estaremos agora ouvindo algumas canções e vamos estar juntos, louvando com o Natan ao Senhor, que em tudo nos tem abençoado. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Boa tarde, amados, tudo bem? Estamos hoje aqui mais uma vez reunidos, de forma online, né? Mas vamos mesmo assim nos reunir e adorar a Deus. E a ti me renderei.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Então, meus amados, retomando nosso tempo de adoração e glorificação ao Senhor, celebrando a manifestação do Filho de Deus entre nós, gostaria que os amados abrissem da palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus, segundo Lucas. Lucas, capítulo 1, nós vamos ler o verso 1 e 2. Lucas, capítulo 1, verso 1 e 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Vamos orar. Pai amado, queremos nos calar à voz do Teu Espírito Santo, reconhecer a nossa limitação e as nossas fragilidades. Necessitamos sim, ó Pai, do Teu Espírito, movendo, direcionando, capacitando-nos, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que a Tua palavra, que é a boa semente, encontre em nossos corações solos propícios para a frutificação, para a colheita, para o transbordar da Tua glória, para que possamos, em nome de Jesus, em tudo, Senhor, pelo poder da Tua palavra, testemunhar da vida que há em Cristo Jesus, para a Tua glória, Pai. Fala conosco, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, para que, perdoados, possamos, na palavra, adentrar a Tua presença, Senhor Deus, em intimidade, em relacionamento, e sermos por Ti mesmo transformados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, este início do Evangelho de Lucas, ele retrata algo extraordinário. Lucas retrata, no início da sua narrativa, algumas pessoas, as quais ele chama, de testemunhas oculares e ministros da palavra. Algumas pessoas, sim, que vivenciaram esses acontecimentos, vivenciaram o nascimento de Jesus, o seu ministério, as suas grandes obras, vivenciaram o seu poder, vivenciaram o reino de Deus manifesto,
vivenciaram a experiência, né, real, verdadeira, visível de quem foi Jesus. A sua obra, o seu agir, o seu ministério, a palavra que ele proclamava, a sua autoridade diante dos demônios, a sua autoridade diante das enfermidades e o seu propósito em obediência plena àquilo que é a vontade do Senhor. E estes que Lucas chama de testemunhas oculares e ministros da palavra, nós podemos enumerar uma parcela muito especial, o que eu quero chamar de remanescente, uma geração separada e preparada pelo Senhor para iniciar o caminho do Senhor, o nosso Salvador. Esse remanescente, né, a palavra de Deus várias vezes cita essa palavra, significa como que o broto, o restante, significa como aqueles que perseveraram fielmente a Deus, mesmo diante de grandes desafios. Sempre que o Senhor manifestara o seu juízo sobre um povo, sobre o seu povo, sobre Jerusalém, sobre o próprio Judá, ele, segundo a sua direção, segundo a sua soberania, ele separava para si um ramo, né, um restante, uma parcela desse povo que era fielmente conduzida pelo Espírito, conduzida pela palavra do Senhor, para que testemunhasse sempre, como o próprio Lucas fala, né, testemunhasse a respeito de quem é Deus, do seu agir, do seu mover, da sua grandiosidade, do seu amor para conosco. E eu queria compartilhar com os irmãos essa noite a respeito desta parcela, deste remanescente, dessa geração que foi separada, escolhida pelo Senhor para preparar o caminho do Salvador. Primeiramente, Lucas, né, no capítulo 1, dos versos 13 ao 17, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias, nos fala sobre o precursor, aquele que viria de aplanar o caminho. A palavra de Deus chama ele de voz que clama no deserto. Sim, o profeta, né, João o Batista, um homem que foi gerado de uma forma extraordinária. Nós conhecemos um pouco da sua história. Seus pais não tinham filhos, até o dia, né, em que um anjo do Senhor aparece para Zacarias e lhe compartilha da seguinte dádiva, da seguinte revelação: sua esposa, mesmo idosa, será mãe, e este, né, que dela nascerá, será aquele prometido, o enviado de Deus para preparar o caminho. Então, João é uma dessas testemunhas. João é um remanescente, ele é parte da geração separada, consagrada pelo Senhor para preparar o caminho do Salvador. Vamos ler então os versos 13 ao 17. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, João era um desses remanescentes, era uma das testemunhas que prepararia o caminho do Senhor. A palavra de Deus diz que ele seria um homem, um instrumento ungido, santo ao Senhor, separado ao Senhor. O texto aqui, né, nos dá a ideia do nazireado, ou seja, alguém que seria já desde o nascimento, assim como foi Sansão, separado para uma grande obra. O texto nos fala, né, que ele não poderia beber vinho nem bebida forte. A palavra de Deus diz que João vivia no deserto, ele se alimentava, né, de gafanhotos, de mel silvestres, assim como o seu antecessor, assim como Elias. Lógico, né, meus irmãos, que existe uma confusão até mesmo, né, com relação à interpretação disso, dando até uma margem, né, para que algumas religiões pudessem postular a respeito, né, de uma reencarnação de Elias. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. João viria no poder e no Espírito, ou seja, o mesmo Espírito que estava sobre Elias também estava sobre João.
capacitando-o para que através dele a palavra lá de Malaquias 4, 5 e 6 se cumpria. Qual que palavra é essa? A palavra de Malaquias dizia que o Senhor enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele faria com que os corações dos pais se voltassem para os seus filhos e o coração dos filhos se voltasse para os seus pais, né? E, através dele, o Senhor manifestaria a reconciliação. Então, João é parte, sim, desse povo remanescente, dessa testemunha ocular, daqueles que viriam para preparar o caminho do Senhor. Ele era o portador da palavra de reconciliação. A palavra de Deus nos diz, né, no capítulo 1 ainda, lá no finalzinho, que o ministério de João seria totalmente a serviço de Deus. O ministério de João seria ungido, capacitado, né, transbordante da presença do Espírito Santo. A palavra de Deus nos dá até um relato, né, que quando Maria, mãe de Jesus Cristo, vai visitar a mãe de João, Isabel, que já estava grávida, a palavra de Deus diz que o menino, né, que a criança, no seu ventre, ele manifestou, né, um movimento ali, uma atitude, quando escutou, né, quando a voz de Maria chega aos ouvidos de Isabel. Então a palavra de Deus diz que desde o seu nascimento, João já era alguém separado, um vaso escolhido, um remanescente do Senhor, para testemunhar que um tempo diferente iria acontecer, que o reino de Deus irromperia, que a presença do Senhor se manifestaria, que agora onde houver trevas, onde houver a opressão, onde houver a escravidão, seria, né, restaurado pela esperança, pela vida, pela luz que o reino de Deus inauguraria. João é um desses, meus irmãos, como eu e você. E aí você pode pensar, mas pastor, eu, comparado ao João, não sou nada. Quem eu sou para, de alguma forma, né, ser alguém que, de alguma maneira, tem essa responsabilidade de preparar o caminho do Senhor? É aí que a palavra de Deus diz que é maravilhosa. Porque João de si mesmo ele não tinha nada. Mas a palavra do Senhor nos diz, desde o encontro, né, do anjo com Zacarias, a palavra de Deus diz que o Senhor o faria. O Senhor o capacitaria, o Senhor faria com que ele transbordasse o seu Espírito Santo, o Senhor colocaria nos seus lábios a palavra, o Senhor usaria como um instrumento de reconciliação, um instrumento para proclamar arrependimento aos corações. Tanto é que a palavra de Deus diz que quando os religiosos da época de João, né, maravilhados com o seu ministério, ficavam indignados, até mesmo, né, perplexos com aquele homem tão extraordinário, diziam, esse talvez é o Messias, esse talvez é o profeta prometido. E João dizia, não, eu sou simplesmente um servo, eu não sirvo nem para desatar as sandálias daquele que é o Messias, daquele que é ungido de Deus, daquele que virá para trazer o reino, aquele que virá para batizar, não com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Então, meu irmão, minha irmã, nós, como homens e mulheres do Senhor, servos, nós somos chamados pelo Senhor para sermos participantes dessa mesma geração, a geração de João Batista, a geração das testemunhas oculares, daqueles que experimentaram a revelação da vontade do Senhor e são, sim, usados por Deus para declarar, nós não somos Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos aqueles que, através da presença do Espírito de Deus em nós, têm a responsabilidade de compartilhar da reconciliação e do arrependimento. João era parte dessas testemunhas, assim como eu e você somos parte dessas testemunhas, aqueles que tiveram uma experiência profunda com o Senhor e por causa daquilo que aconteceu em nós, temos em Deus, através dele, pelo poder do Espírito Santo, o privilégio de servir. O texto nos diz, nos versos 76, no finalzinho do capítulo, né, do capítulo 1 de João, olha que maravilhoso, quem era, como que seria o ministério desse remanescente, desta geração chamada para preparar o caminho do Salvador. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, do redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O Cântico de Zacarias, né, pai de João, relata isso.
Nós, assim como João, somos chamados com essa expectativa, com essa perspectiva de sermos instrumentos nas mãos de Deus, separados por Ele, na plenitude do Espírito, para que através, não do nosso discurso, mas através da palavra de Deus, no poder do Espírito, possamos compartilhar da reconciliação e do arrependimento. Só existe um caminho para Deus, meus irmãos. O caminho para Deus é o arrependimento. Quando nós vemos situações em que aos nossos olhos, em saída, nós vemos casamentos, relacionamentos, pessoas, né, escravizadas, pessoas marginalizadas, pessoas talvez até desesperadas com a sua realidade, nós não temos que ser a solução para essas pessoas. Nós temos que apontar, como João fez, o caminho. E o caminho é Cristo. Nós preparamos para que, através de Cristo, a vida na sua essência seja compartilhada. E é por isso que eu e você, assim como João, somos, como Lucas aponta, parte deste remanescente, nesses que, através do Espírito Santo, preparam o caminho para que a salvação, através de Cristo, se manifeste. Essa geração também, além de ser uma geração, meus amados, consagrada como João foi, né, para o Senhor, é uma geração cheia da graça do Senhor. Quem foi cheio da graça do Senhor? A própria mãe de Jesus, Maria. Maria foi, sim, também uma dessas remanescentes, uma precursora, alguém que de fato já experimentara uma experiência profunda com o Senhor. E antes mesmo, né, de que o Salvador se manifestasse, ela foi escolhida por Deus como uma testemunha de que através dela, né, o impossível de Deus se manifesta. Vamos ler os versículos 28. Lucas, capítulo 1, versículo 28. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então o texto nos diz, meus amados, que antes de Maria fazer qualquer coisa, o favor de Deus, né, a graça de Deus estava sobre ela. E a presença do Senhor estava sobre ela. Maria não tinha ministério, Maria não exercia nenhum cargo de responsabilidade, bem pelo contrário, né, como mulher, ela quase, né, passava desapercebida nos conceitos e nos antros de religiosidade da sua época. Mas assim mesmo, a palavra de Deus diz que a graça, o favor de Deus se derramou sobre ela e ela passou então a ser um instrumento nas mãos de Deus. Todos nós sabemos, né, nós celebramos neste mês de dezembro a extraordinária obra que Deus fez através dessa mulher. Mas eu quero falar um pouquinho antes disso. O texto nos diz que ela era uma pessoa, um instrumento do Senhor que experimentaria alegria em plenitude. O que é alegria em plenitude? É a total dependência da nossa vida ao Senhor. É uma alegria que não é circunstancial, uma alegria que não está motivada nem relacionada com aquilo que temos ou aquilo que somos. É uma alegria pela certeza de que a nossa vida está totalmente na dependência do Senhor. E é isso que a palavra de Deus revela. O texto nos diz: alegra-te muito favorecida, alegra-te agraciada. O Senhor, a presença do Senhor está em você. Eu e você, meus irmãos, temos sim a alegria de vida, a plenitude da esperança, porque por causa da presença de Deus em nós. Não é por aquilo que nós temos, não é por aquilo que somos, não é por aquilo que fazemos, é porque de uma forma maravilhosa o Senhor se agraciou de nós, o favor dele se derramou sobre nós e agora nós queremos viver aquilo que é a vontade do Senhor. Podemos ver também que Maria foi alguém, né, agraciada pelo Senhor, cheia da graça do Senhor, porque ela experimentou o impossível de Deus. Olha o que nos diz o verso 34. Maria, então, ela está perplexa com aquela situação, a presença de um anjo saudando-a daquela maneira, né? E ela então diz: Senhor, mas como é que vai ser isso? Como é que você é mãe? Eu estou noiva, ainda não tenho relação com homem algum, como é que vai ser isso? E olha o que o texto nos diz. Lucas 1, 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho, né? Falando da mãe de João, na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, meus irmãos, o que nós vemos a respeito daqueles que são
remanescentes, daqueles que são povo do Senhor, aqueles que em meio a quaisquer circunstâncias, testemunho de quem é Deus, é um povo agraciado, pleno da sua presença. Não há merecimento, o Senhor nos escolheu para um propósito maior. E o texto nos diz que mesmo diante da debilidade, diante da impossibilidade daquilo se realizar, a palavra de Deus diz para Maria, Maria, isso vai se realizar na sua vida, porque isso é obra de Deus. E para Deus não existe impossível. Nós, como geração que precede não a vinda, mas a volta de Jesus, somos sim como o testemunho de João, aqueles que preparam o caminho do Salvador, aqueles que chamam, são usados pelo Espírito Santo para trazer o povo ao arrependimento. Nós somos sim como Maria, como aqueles que são agraciados pela presença do Senhor para viver o sobrenatural de Deus, para viver o impossível de Deus. Quantas situações que nós passamos, quantas lutas que nós passamos, quantas perdas que nós passamos, quantos momentos em que nós achamos que nós não damos conta, que nós não temos a condição, que a nossa fragilidade, ela vem à tona, ela se demonstra, quando as nossas limitações, elas são realçadas. E o Senhor entra então com a provisão, entra então com o cuidado, entra então com a proteção, entra então com a sua graça. E assim como Maria, nós experimentamos o sobrenatural de Deus, o impossível de Deus na sua vida. A obra que Deus tem para nós, a obra que Deus tem prometido a nós, a forma como Ele vai nos usar, vai se cumprir. Eu e você só precisamos nos colocar como Maria se colocou, e a palavra de Deus diz que ela então responde da única forma como um servo, como uma serva de Deus precisa responder à revelação daquele que nos agraciou pela sua soberania. Olha que o verso 37 e 38 nos diz. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria é parte desse remanescente, Maria é parte dessa geração que preparou o caminho para o Senhor. Ela é testemunha viva daquilo que Deus pode fazer e ela se coloca à disposição de Deus para que Deus, através dela, faça a sua obra. A tua resposta, o teu comportamento, a tua atitude diante da revelação de quem Deus é e do que Ele pode fazer, o impossível em nossas vidas, é se submeter. A palavra de Deus nos fala a respeito de muitos homens e mulheres que foram usados de forma tremenda nas mãos do Senhor. Davi, um pequeno jovem a lutar com um grande gigante. Noé, diante de uma realidade de impossibilidade, foi escolhido por Deus como um remanescente para que através dele toda uma geração fosse salva. A palavra de Deus nos fala sobre Jeremias, sobre Elias, homens de Deus, homens que foram separados, incumbidos, que viram o impossível de Deus para que através das suas vidas Deus pudesse manifestar a sua vontade. E é isso que Maria se coloca, ela diz, então, Senhor, já que o Senhor está falando, já que o Senhor vai realizar, já que o Senhor vai se mover, já que a tua presença, a tua graça está sobre mim, então se cumpra em mim conforme a tua vontade. Essa geração de remanescente, essa geração que prepara o caminho, é uma geração separada por Deus para vivenciar o sobrenatural de Deus e a sua vontade. O poder de Deus em nossas vidas, o seu querer em nossas vidas, o seu agir em nossas vidas, a sua graça em nossas vidas, a sua mão em nossas vidas. Ele sim é que nos dá a condição para que aquilo que Ele tem nos revelado, as suas promessas, sejam compartilhadas. Não importa qual seja a luta. Quantas vezes você já orou por pessoas, quando você já pediu oração por pessoas, você já visitou pessoas, você já compartilhou com pessoas com necessidades tão difíceis, tão complicadas. E o Senhor ouviu a tua oração, o Senhor ouviu o teu coração, o Senhor ouviu quando você se prostrou e clamou segundo a vontade de Deus. E essa precisa ser, sim, a posição da igreja de hoje, da geração de hoje, que prepara o povo, que prepara a cidade, que prepara a comunidade para a volta de Jesus. Uma geração que tem experimentado o sobrenatural de Deus e se cala diante da volta do Senhor e se coloca a serviço, como servo diante daquele que faz a promessa. Mais um desses heróis nós podemos então encontrar no segundo livro de Lucas, segundo capítulo de Lucas, no verso 25. Quem foi mais um desses heróis, desses remanescentes, dessas testemunhas, que prepararam o caminho para o Senhor, que vivenciaram um momento de profundidade,
e de relacionamento com o Senhor. O próximo é Simeão. Olha o que o texto nos diz. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. Meus irmãos, quando nós olhamos para a vida deste homem, nós compreendemos a forma tão extraordinária que Deus usa pessoas tão simples, para uma obra tão extraordinária. A palavra de Deus diz que este homem, Simeão, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. E o Senhor lhe confidenciara uma promessa, e a promessa é que os olhos de Simeão contemplariam o Cristo de Deus, contemplariam o Messias prometido, e acima disso, testemunharia de quem era este Messias. O texto nos fala que quando ele tem esse privilégio, quando ele tem esse encontro real com o Senhor, os seus lábios se abrem em louvor, e ele bendiz, e ele glorifica, e ele compartilha de qual é a obra, em algumas palavras. E qual que é a obra de Deus? A palavra de Deus diz que ele, Jesus Cristo, o Salvador, viria para trazer luz aos que não eram judeus e glória ao povo de Deus. A palavra de Deus nos diz aqui em duas palavras que é através da obra de Jesus, através do ministério de Jesus, testemunhado por Simeão, o Senhor viria para isso, para trazer a manifestação do seu reino, para trazer a união dos povos, a salvação daqueles que criam, e a restauração daqueles que não criam ainda. Então, meus irmãos, assim como Simeão, eu e você temos essa promessa no coração. Jesus já veio. E ele é a salvação, e ele é a esperança, e ele é a reconciliação. Assim como Simeão, eu e você vivenciamos a promessa da salvação do Senhor, e precisamos compreender que esta verdade nos foi revelada pelo Espírito Santo do Senhor através da sua palavra. O texto nos diz, segundo a tua palavra, Senhor, a tua promessa se cumpriu. Então a promessa de Deus se cumpre na vida de Simeão, assim como a promessa de Deus se cumpre em nós. Jesus já se revelou a nós. Ele se revelou como teu Senhor, como teu Salvador. Ele se revelou em amor na sua vida, em perdão na sua vida. Ele te trouxe por debaixo dos seus braços e agora ele é o teu pastor. E a palavra de Deus diz que nada nos falta, porque Jesus, o Senhor, é o nosso pastor. E é nele que está a nossa esperança, é nele que está a nossa vida, é nele que está as nossas necessidades, é nele que está toda a minha e a sua expectativa. E Simeão é um desses remanescentes, é um desses que prepara o caminho do Senhor, porque a partir da revelação daquilo que é a vontade do Senhor, ele então começa a viver não mais para desejos de vontade do homem, mas se volta inteiramente para que ele pudesse experimentar aquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. O Senhor se revelaria, se manifestaria. A palavra de Deus diz que ele foi separado, escolhido por Deus, por uma dádiva tão preciosa. Os seus olhos veriam a Cristo. Aí você pode pensar, mas pastor, que eu sou, culpa da Simeão, Eu que tenho apenas gotas daquilo que é a revelação de Deus, como que eu posso me comparar a um homem que teve esse privilégio de conviver, de ver o próprio Jesus Cristo manifesto? Não, meus irmãos, você é mais do que isso. Você é sim como Simeão, porque aquilo que aconteceu com o servo continua acontecendo sobre as nossas vidas. O Senhor continua revelando a nós a sua palavra, a sua vontade e a salvação que há em Jesus. Salvação para todos os povos, luz para os gentios e glória para o povo de Israel. Deus quer sim te usar como Simeão, Deus quer te usar sim como uma geração remanescente, o Senhor quer te usar sim para preparar não a vinda, mas a volta de Jesus. E é necessário que eu e você possamos sim compartilhar disso. Mas se nós temos recebido essa verdade no nosso coração, se nós temos sido impactados por essa promessa, a reconciliação dos povos, a plenitude dos gentios, a reconciliação dos judeus, nós então precisamos compartilhar essa verdade.
precisamos compartilhar que Jesus Cristo é a paz plena em todas as suas expectativas. Nós precisamos entender e compreender que aquilo que o Senhor nos confidenciou no secreto, como Ele confidenciou a Simeão, nós precisamos testemunhar audivelmente. Se não com palavras, com nossas vidas, se não indo orando, se não indo em missões, contribuindo, assumindo essa responsabilidade como Simeão assumiu, de declarar: eu vi a salvação, e a salvação é Jesus. E eu preciso falar dessa salvação, eu preciso falar dessa esperança, eu preciso falar de um Deus maravilhoso e fiel que cumpre todas as suas promessas. E por último, essa geração é uma geração que prepara o caminho, porque é uma geração que ama o estar na presença do Senhor. O texto nos diz, no finalzinho agora de Lucas 2, nos versos 36 e 38, a respeito de Ana, sim, uma mulher. Nós vimos, né, que essa geração foi composta, né, por um menino que ainda nem havia nascido, João Batista. A geração foi composta, né, por Maria, uma jovem mulher que aceitou esse grande desafio, né, de ser um instrumento agraciado pelo Senhor para testemunhar do impossível de Deus. Vimos também que essa palavra agora se cumpriu em Simeão e agora em Ana. O texto nos diz que era uma profetisa, uma mulher, né, que de 84 anos, talvez alguém que qualquer um de nós, né, na nossa imprudência, desprezasse. Mas o que uma mulher de 84 anos ainda vai querer? Que força uma mulher dessa vai ter para testemunhar como uma remanescente, como alguém que prepara o caminho do Senhor? Olha o que o texto nos diz sobre ela. Lucas 2, 36 ao 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando aquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. O que é uma geração que prepara o caminho do Senhor? É uma geração que ama o estar na presença de Deus. O texto nos diz que ela não tinha momentos, nenhum período, nenhum domingo, nenhum dia específico, mas uma vida de adoração. Uma vida de adoração, jejum e oração. A sua vida tinha um significado apenas: servir a Deus, amar a Deus, glorificar a Deus, estar na presença de Deus. E aí você pode pensar: pastor, mas aí não tem condição. Eu trabalho, tenho meus compromissos, minha família, como é que eu vou ficar 24 horas servindo o Senhor? A palavra de Deus diz isso, meu amado e minha amada, que você precisa orar sem cessar. O que o texto quer dizer para nós que vida de oração ao Senhor não é um domingo à tarde, não é um dia da semana. Vida de oração é um estilo diferenciado de vida. Uma geração que quer de fato preparar a volta de Jesus não possui uma hora da sua semana para o Senhor, mas a sua vida toda é voltada para o Senhor da oração. Mas como é que eu posso fazer isso, né? Se eu trabalho, eu tenho responsabilidades, como é que eu posso ter uma vida de oração? Isso é impossível. Não, não é. Basta que você, em tudo, priorize a vontade de Deus na sua vida. É lógico, né, que nenhum de nós pode abraçar um privilégio como este de Ana, né, de estar no templo, adorando, jejuando e orando, né, 24 horas pelo seu dia. Mas eu e você podemos fazer do nosso dia, 24 horas do dia, né, nossa adoração. Com o nosso coração no Senhor, com nossos lábios para louvar o Senhor, com nossas mãos para agir segundo a vontade do Senhor, ter o nosso coração, os nossos pensamentos nas mãos do Senhor, e desta forma, com uma vida na presença do Senhor, integralmente, nós podemos, como Ana, né, ser um instrumento nas mãos do Senhor para preparar o caminho para o Salvador. Ana era uma mulher diferenciada, mas ela nos ensina com o seu exemplo que a nossa vida tem um único propósito: vivenciar a vida com Deus em relacionamento. Nós vemos que o contexto, né, relacionado a uma mulher que frequentava o templo era algo diferenciado.
Talvez ela tivesse um pouco de respeito por ser uma profetisa, ou talvez houvesse algum temor, né? Alguma consideração da parte daqueles que estavam ali frequentando o templo por causa dessa postura. Mas uma mulher, ela era proibida de entrar no templo. Ela ficava, né, ali no átrio, ela ficava distante, ela não podia entrar no templo. Então ela ficava ali, meus irmãos, dia e noite, adorando ao Senhor naquela condição. Mas a palavra de Deus nos diz que, assim como este exemplo, eu e você precisamos entender que a nossa vida não é um momento para o Senhor. A nossa vida deve ser totalmente, integralmente voltada para o Senhor. Como? Os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas decisões, a nossa vontade precisa ser guiada, direcionada pela vontade do Senhor. Adoração, meus irmãos, não é aquilo que eu oferto para Deus. Isto, né, é gratidão, é testemunho. Adoração é a minha vida prostrada diante da vontade do Senhor. Adoração é obediência, é o entendimento de que a minha vida tem um único significado, o Senhor. Quando eu vivo para o Senhor todos os dias, quando eu me volto para o Senhor todos os dias, quando, né, eu compreendo que vida com o Senhor é relacionamento e não religiosidade, eu estou vivendo como Ana viveu, como alguém que é um remanescente, como alguém que prepara o caminho, porque as pessoas vão olhar para a minha vida e vão perceber que há algo diferenciado naquilo que eu faço. Não como peso, meus irmãos, não como, né, práticas religiosas, mas como um privilégio de viver diariamente na presença do Senhor. Aí eu posso testemunhar, como ela testemunhou. O texto nos diz, né, que essa mulher que vivia em adoração é uma mulher também que compartilha, ela testemunha. O texto nos diz, né, que ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, meus irmãos, eu e você somos chamados para isso, para falar de Jesus, testemunhar de Jesus, compartilhar de Jesus, o que Ele é em nossa vida, o que Ele fez por nós, qual a esperança que nós temos de uma vida tão complicada nos nossos dias, o que de fato move nosso coração em relação, né, às circunstâncias tão inóspitas que nós vivemos nos dias de hoje, circunstâncias tão terríveis, em meio ao caos e à morte, em meio à insegurança, em meio à enfermidade, em meio, né, a uma economia tão fragilizada nos nossos dias. Aonde está a tua esperança? Para Ana, esta remanescente, essa testemunha, esta precursora que preparou, né, o caminho com a sua vida, com o seu testemunho para Jesus, né, era adoração incondicional, adoração integral ao Senhor. Que Deus nos capacite por sua graça, não por nossas forças, mas que Ele nos capacite pelo Teu Espírito Santo a ter o Senhor como prioridade em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, quando nós fazemos do reino prioridade, quando nós fazemos, né, a justiça, a vontade de Deus prioridade, o Senhor vai acrescentar nossas necessidades. Ele vai acrescentar aquilo que nós necessitamos, Ele vai acrescentar aquilo que nós precisamos. Muitas vezes, nos dias de hoje, nós percebemos que, diferentemente de Ana, né, nós queremos as coisas e o Senhor, se sobrar um tempo. Nós queremos as coisas e o Senhor, se nós tivermos uma folga. Nós queremos as coisas e Deus, se por algum momento não tiver o que fazer. E Ana nos ensina com um exemplo que deve ser bem ao contrário. Buscamos a Deus, sua vontade, os seus projetos, os seus sonhos, a sua direção, o seu querer para nós. E Ele vai proporcionar que naturalmente a nossa vida possa testificar de quem Ele é, do que Ele faz, das grandes promessas e das maravilhas que Ele tem para nós. Nós precisamos aprender com esses que são para nós, né, exemplo de remanescente, exemplo de uma geração que preparou o caminho do Salvador. Não agora, porque é dezembro, mas em todo o tempo, nós possamos refletir sobre essas vidas que, de fato, compreenderam que o melhor para nós é viver para aquilo que é a vontade do Senhor, e não a nossa. Quando nós buscamos a vontade do Senhor, nós podemos ter a certeza de que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, vai se cumprir em nós. E nós vamos preparar o caminho, nós vamos preparar corações, nós vamos preparar vidas para, de fato, experienciarem um encontro real com o Salvador. Porque Ele é, como o texto, né, nos diz, luz para todos os povos e paz na terra a todos a quem Ele quer bem. Amém? Vamos orar? Senhor, nós nos maravilhamos com Tua palavra que testemunha a respeito desses homens e mulheres, filhos e filhas, que antecederam a Tua obra, que de uma forma tão extraordinária, por causa da Tua graça e favor, ó Pai,
e experimentaram, Deus, a profundidade do relacionamento com o Senhor. Homens, ó Pai, que vivenciaram, Deus, o sobrenatural, para que na experiência contigo pudessem compartilhar o quão privilegiado nós somos como teu povo de testemunhar da salvação que há em Jesus. Homens como João, como Maria, como Simeão, como Ana, Senhor Deus, que encontraram em Ti o verdadeiro significado para a sua existência. E a nossa oração e o nosso clamor, ó Pai, é para que o Senhor nos capacite com o mesmo Espírito. Que o Seu Espírito, Pai, nos tome, Pai, nossos corações, nossas mentes, nossas ações, nossos sonhos, nossos desejos, ó Pai, para que, em nome de Jesus, possamos testemunhar como eles testemunharam, possamos preparar o caminho como eles o fizeram, o caminho para que haja salvação que há em Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, perdoa nossas falhas, nosso egoísmo, Senhor. Perdoa quando muitas vezes nós nos voltamos para aquilo que é o nosso interesse e vontade. Perdoa, Senhor Deus, quando muitas vezes, ó Pai, nós priorizamos tantas coisas, ao invés da intimidade, ao invés do relacionamento, ao invés da profundidade em nossas vidas, nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra vem, ela nos toca, ela nos confronta, mas também ela nos consola, Pai, a respeito de que não é a nossa força, mas é pelo Espírito do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nós clamamos, direciona os nossos passos, ó Pai, para que em tudo que façamos, ó Pai, possamos Te glorificar, como João Te glorificou, como Simeão Te glorificou, como Maria Te glorificou, como Ana Te glorificou. Nós queremos, como igreja, nós queremos testemunhar, preparar o caminho da Tua volta, testemunhar aos corações que Jesus Cristo é a esperança e a vida em toda a sua plenitude. Capacita, Pai, Teu povo, Tua igreja, Teus filhos, nossos lares, ó Pai, na convivência, no relacionamento, no dia a dia, Senhor Deus, para que em tudo, como estes servos o foram, Pai, como estes remanescentes o foram, Pai, instrumento em Tuas mãos para testemunhar que a vida está em Cristo e a vida em toda a plenitude. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, vamos estar hoje também celebrando, a ceia do Senhor. Então, se você já preparou a sua mesa, então chame. Se aproxime aí dos seus filhos, da sua esposa. Nós vamos ter esse tempo também tão primordial, de estarmos celebrando a ceia do Senhor. A ceia, meus amados, é comunhão. A ceia é o momento em que nós, como povo do Senhor, celebramos o grande amor do Senhor por nós. Em seu amor, o Senhor nos reconciliou com o Pai, através do seu sangue, através do seu sacrifício. E mais do que isso, a palavra de Deus diz que através da sua vida nós temos a salvação. Queria convidar os amados para que abram da palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Verso 19. Lucas capítulo 22, a partir do verso 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado a favor de vós. A palavra de Deus nos diz que a ceia com Jesus, ela tomava dos elementos naturais, na celebração da Páscoa. O pão, possivelmente, não esse nosso pão, mas o pão sem fermento, e o vinho, tão comumente usado à mesa para a celebração da ceia. Mas agora o Senhor, então, ele traz uma ressignificação a esses elementos, ou seja, através do pão que simbolizava o seu corpo e através do vinho que simbolizava o seu sangue, Jesus nos chama, nos convida a estar à mesa com Ele, como irmãos, partilharmos a comunhão que este ato salvífico proporciona. Através da sua vida, nós temos vida. Através da sua morte, nós somos ressuscitados. Através do amor, nós somos chamados a amar. Não só precisamos compartilhar dos elementos, mas compartilhar daquilo que o Senhor fez, da obra que Ele fez por nós. Porque esse é o significado da ceia. Aquilo que nós recebemos como alimento
nós compartilhamos. E através desses elementos, nós trazemos à memória o ato de amor do Senhor por nós, para que nós possamos viver este mesmo amor com os irmãos, a fim de que através de nós o Senhor seja glorificado. Amém? Então a palavra de Deus nos diz que na noite em que ele foi traído, toma dos elementos, o pão e o vinho, e ministra essas palavras que em seu nome eu repito. Este é o meu corpo que eu dou por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, após haver ceado, toma ele do cálice e ministra as palavras que em seu nome eu repito. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Então vamos estar partilhando, né, os elementos. Eu estou aqui na minha casa, com minha esposa, com os meus filhos, e você na sua casa tem o privilégio, né, de estar ministrando a ceia para a sua família. Então vamos todos juntos celebrar a ceia do Senhor. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, por tão grande amor. Obrigado pela tua vida, porque pela tua vida nós temos vida, e vida com abundância. Senhor, através do teu sacrifício maior, nós somos perdoados, reconciliados, capacitados a servir. Em Jesus, Senhor, nós temos a eternidade, em Jesus nós temos a esperança. Em Jesus nós somos feitos filhos, e como filhos, ó Pai, uma grande família, chamada pelo Senhor, ó Pai, para testemunhar do teu amor. Sim, ó Pai, nós reconhecemos nossas falhas, nossas limitações e declaramos, ó Pai, quanto precisamos do teu amor, do teu Espírito a falar por nós, ministrar por nós, dirigir os nossos corações para aquilo que agradam a Ti e não a nós mesmos, Senhor. Vem sobre o teu povo, sobre a tua casa e traz a tua paz. Aquilo que nós temos nos alimentado da palavra e do Espírito, nós possamos, em nome de Jesus, compartilhar, para que haja edificação, para que haja cura, para que haja fortalecimento, para que haja capacitação, para que o teu povo, para que a tua igreja, Senhor, possa testemunhar sempre que a nossa esperança está no amor de Cristo. Esse amor incondicional, esse amor sobrenatural, Senhor, que nos impulsiona a servir. Por isso, Pai, toma em nome de Jesus, tua igreja nessa cidade, tua igreja nessa nação, teus filhos e filhas, direciona os nossos passos, que esse amor nos constranja, batiza-nos, ó Pai, com este amor, para que haja compaixão em nós, a mesma compaixão que há em Ti, para que haja obediência em nós, a mesma obediência que há em Ti, Senhor, acerca do Pai, para que nós possamos servir o mesmo Espírito do Pai, pelo qual o Senhor serviu aos teus discípulos, ó Pai, ao teu povo, Senhor, e de uma forma tão extraordinária, abriste mão da tua glória, Senhor, para que através do Senhor o Pai fosse manifestado. Usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para servir. Usa-nos para amar, Senhor. Usa-nos para testemunhar a respeito de Cristo, do seu amor, do seu reino, da eternidade que há através do seu sangue, da graça que nos é concedida em um amor tão grandioso. Para que, como teu povo, como tua igreja, possamos te glorificar todos os dias, Senhor, em santidade, Senhor, agraciados, Senhor, em adoração e louvor na tua presença, Senhor, a salvação que há em Jesus, como aqueles remanescentes testemunharam aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus amados. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor incondicional do Pai, a consolação, a unção do doce e santo Espírito de Deus, assim como o seu terno poder, se derrame sobre as vossas vidas e sobre todo o corpo de Cristo, hoje e pela eternidade. Amém. Deus abençoe de forma tão grandiosa, que lhes dê uma semana abençoada, uma semana de proteção, de cuidado, de trabalho, sempre na sua presença. Lembre-se,
Nós estamos vencendo esses dias, os dias, né, do Advento, ou seja, celebramos o grande amor do Senhor por nós, através da manifestação do seu Filho. E as pessoas precisam saber disso, como essa geração que nós aprendemos hoje, uma geração de remanescentes separados pelo Senhor para testemunhar de quem Ele é, da promessa e da salvação que há no seu Filho. Deus abençoe grandemente. Não perca a oportunidade, compartilhe a salvação que há em Jesus. Faça do seu amigo um irmão para a glória do Senhor, a fim de que ele conheça deste mesmo amor a qual o Senhor tem te revelado. Amém? Deus abençoe.